Eu vou começar então, me descabelada aqui. Vou começar então por onde vocês tiveram mais dificuldade. Por quê? Eu apenas coloquei um texto e não coloquei uma pergunta para responder. Ou seja, era para vocês descobrirem a pergunta embutida no texto. Então vamos lá. A educação não se limita ao espaço físico da escola. É como se aqui fosse toda a chave da questão, tá? O texto fala que a educação não se limita ao espaço físico da escola, a sala de aula. A criança ela não aprende só quando ela está dentro da escola. Só que o texto ele não abre margem para você dizer eu concordo ou não concordo, tá? Porque ele já está afirmando que a educação não se limita ao espaço físico da escola. Experiências culturais, esportivas, artísticas, comunitárias e familiares também contribuem significativamente. Boa noite, Lilian. Significativamente para o desenvolvimento cognitivo, social, né, emocional dos estudantes. Então, a escola, atrelado aí a visitas a museus, bibliotecas, projetos sociais, atividades esportivas e ações comunitárias, ampliam aí o repertório cultural e favorecem a aprendizagem significativa. A aprendizagem que não é aquela que a gente aprendeu e depois da prova não lembra mais. Por exemplo, a construção de uma redação. Depois que você aprende a construir e domina os temas, não é uma coisa que depois da prova vocês vão esquecer. É uma aprendizagem significativa. Você vai levar aí, né, para todo o tempo. E aí o texto continua. Nesse contexto, especialistas defendem, ou seja, se os especialistas defendem, nós não podemos ir contra. Dizer não, as pessoas só aprendem dentro da escola. Até porque, se a gente for defender isso, a gente está indo contra a LDB, que fala que a educação é um processo formativo que se desenvolve. Aonde primeiro? Quem sabe? Fala, minha gente. Não me deixa assim no vácuo, não. A educação é um processo formativo que se desenvolve na. Deixa eu ver, alguém botou aqui. Não, ninguém, vocês não vão me deixar assim no vácuo, não. Na família, né? A educação ela começa ali na família, na comunidade, na sociedade. Porque quando a criança chega na escola, ou adulto, ou adolescente, ou ainda que seja bebê, não chega ali nu e cru. Alguns saberes ela já leva consigo. Especialistas defendem que a aprendizagem ocorre em diferentes espaços sociais, sendo essencial que a escola converse com as experiências vividas fora da sala de aula, valorizando o que os alunos aprendem na família, na sociedade, na comunidade, ou seja, na formação integral. Porque o aluno, a criança de uma maneira geral, né, o aluno, o adulto, o adolescente, quando vai ao mercado, aprende. Quando vai ao museu, aprende. Quando vai a uma partida de futebol, aprende. Quando vai brincar na casa de um coleguinha, aprende. Hoje, por exemplo, aconteceu. Depois eu vou até compartilhar com vocês as fotos que eu tirei, porque está no Instagram. Muito legal. É, as crianças dormiram e uma das crianças saiu mais cedo, que foi o Emanuel. Ele saiu mais cedo. E quando o avô dele foi buscar, porque ele tinha que resolver um problema, as crianças estavam dormindo. E hoje, por conta da chuva que está absurda, a gente só teve 5 alunos. E aí, um desses alunos saiu bem cedo, quando a chuva aumentou, e o outro saiu no horário do soninho. Quando as outras crianças acordaram, eles ficaram assim: tia, tia, o Emanuel sumiu, cadê o Emanuel? E eu não dei a resposta. Porque antes disso, eu tinha contado uma história de um castelo, de bruxa, princesa. E aí eu falei:
né? A gente tem que parar de dar a resposta pronta para o aluno, deixar que eles levantem as hipóteses. Ainda que eu tivesse, eu podia ter dito, não, o avô dele veio buscar, ele está em casa. E aí as crianças começaram a falar, onde está? Onde está? Aí eu falei assim, o que que vocês acham que aconteceu com ele? Onde ele está? Eles são 3 anos, tá? Onde está? Aí uma falou assim, eu acho que foi a bruxa pegou ele. Aí o outro falou assim, vamos olhar, eu acho que eu vi pegadas, alguém entrou aqui e pegou ele. E aí eu falei assim: e se alguém entrou e pegou ele? O que que a gente tem que fazer? Aí um falou assim: chama a polícia, liga para a mãe dele. Aí eu falei: então, dei uma lupa para cada um e falei: vamos investigar. Aí peguei, saí, e claro que se tivessem as 25 crianças, não seria essa facilidade, né? Mas teríamos que tentar, de repente, com uma outra abordagem. Aí andamos pelos espaços da escola, eles com a lupa lá. Aí eu achei muito engraçado que tem uma menina que falou: ah, eu tô vendo um fiapo de cabelo dele, que o cabelo dele é enroladinho. Vamos procurar. Aí apareceu um gato. Será que foi o gato que pegou ele? E eles ficando ali preocupados. Depois a gente voltou para a sala e eu falei, como eu tinha recebido um vídeo desse aluno ontem, falando que queria comer Danone, porque ele não come nada na escola, e ontem a mãe dele me mandou um vídeo dele falando que em casa ele quer comer tudo. Aí eu falei, gente, olha só, descobrimos o mistério. O vovô dele veio aqui, pegou ele e ele está em casa. Aí mostrei o vídeo, mesmo que seja do dia anterior, porque eles ficaram muito preocupados. Ou seja, a criança aprende o tempo todo. O fato de dormir, acordar e ver algo diferente, né? Eles tiveram aí essa percepção e não dei a resposta pronta. Então é preciso conversar com as experiências vividas fora da sala de aula. Então, isso levou eles a levantarem hipóteses, tirarem conclusões, explorar espaços. Quem eles encontravam, isso sem eu dar nenhum tipo de comando, tá, pessoal? Quando eles encontravam outras professoras, você viu o Emanuel? Tia, você sabe o que aconteceu? A bruxa entrou, levou o Emanuel. E eles já estavam criando aí fake news também, tá? Então, precisa haver uma articulação entre a escola e esses saberes diversos, entre a escola e a família. Por quê? Por exemplo, vamos aí imaginar que a escola vai propor um passeio para o bioparque, o jardim zoológico. Se isso não tiver uma intenção, muitas das vezes essa aprendizagem ela vai ser defasada. Porque eu tenho que ter um objetivo, um foco, uma intenção. O que eu quero para essa visita? É claro que no meio do meu objetivo vão surgir várias outras possibilidades. Mas não é só simplesmente soltar as crianças e deixar correr. E é muito importante que a gente oriente as famílias. Quando for ao teatro, quando for ao cinema, quando for a qualquer lugar, perguntar para a criança: você foi ao mercado? Você viu o preço disso? Qual era a cor daquilo? Onde que a gente compra carne no mercado? Ela fica junto com a batata ou fica num lugar gelado, né? Você aí envolver as pessoas relacionadas a esse aluno, né? Para que as coisas não fiquem soltas, porque senão a gente joga momentos preciosos fora. Então, o foco principal desta questão discursiva é falar sobre que a educação não se limita ao espaço físico da escola. Eu poderia citar, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre parênteses, LDB, a educação é um processo, ou seja, é algo que não começa e acaba, é algo que vai acontecendo. Então, é um processo formativo que se desenvolve na família, na comunidade, na sociedade, né? Nos espaços culturais e por aí afora. Eu poderia usar essa citação. Então, vamos lá. Dentro daquele esqueleto que eu passei para vocês, o que eu sei, positivo, negativo e conclusão, a primeira eu coloquei lá nos grupos para vocês como eu responderia. E aí eu trouxe uma segunda possibilidade de resposta dentro do que eu recebi de alguns alunos, de áudios, de propostas de vocês. Então, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Mas a primeira está no grupo de mentoria.
E aí eu trouxe uma outra possibilidade. Peraí, deixa eu só botar aqui uma que não estava lá. É, Esse parágrafo em vermelho aqui, eu não coloquei para vocês. Eu fui catando ele de uma outra discursiva que eu recebi. A educação, né? O que eu sei sobre isso? A educação ultrapassa os limites físicos da escola. Está escrito lá. Pois o processo de aprendizagem também ocorre em diferentes espaços sociais, como atividades culturais, esportivas, comunitárias, realizadas fora do ambiente escolar. Essas experiências complementam o ensino formal, ao possibilitar vivências práticas e ampliar o contato do estudante com diferentes realidades sociais e culturais. Neste sentido, Paulo Freire, e aí eu venho com uma citação. Paulo Freire afirma que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. E o que Paulo Freire quer dizer com isso? Não basta eu colocar a citação, eu tenho que explicar. O que o Paulo Freire quis dizer com isso? Evidenciando que o aprendizado acontece nas relações e experiências vividas em diversos contextos sociais. Dessa forma, discutir o papel das atividades extracurriculares torna-se essencial para compreender a sua influência na formação educacional. Então, no meu primeiro parágrafo, eu coloco o que eu vou discutir no decorrer da minha discursiva, que é o quê? O papel das atividades extracurriculares, que é isso que o texto está pedindo. Então, vamos lá para a segunda possibilidade. Lembrando, galera, vou postar esse material lá para vocês. Então, vamos lá. Mais uma opção. O que eu sei? A educação vai além da sala de aula, pois o aprendizado acontece também nas experiências vividas em diferentes contextos sociais, culturais e comunitários. Atividades realizadas fora da escola também contribuem para ampliar o conhecimento e desenvolver competências que nem sempre são exploradas apenas no ensino formal. Aí eu venho com uma citação. Como afirma Anísio Teixeira, educar é crescer, crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. E aí eu vou explicar o que ele quer dizer com isso. Destacando que o processo educativo está diretamente ligado às vivências do cotidiano, do dia a dia. Foi o que eu falei lá em cima, né? Em todos os momentos a gente está aprendendo, não só as nossas crianças. Assim, ó, refletir sobre o papel das atividades extracurriculares é fundamental para compreender sua importância na formação dos estudantes. Pontos positivos e pontos negativos. Não tem como eu dizer que aprender fora da escola é ruim. Eu tenho que dizer alguma coisa que possa interferir nesse aprendizado. Então, pontos positivos. Entre os benefícios dessas atividades, destaca-se a possibilidade de desenvolver habilidades socioemocionais. E aí eu vou explicar quais são essas habilidades: cooperação, responsabilidade e autonomia. Além disso, experiências culturais, esportivas e artísticas tornam o aprendizado mais dinâmico, poderia ser mais dinâmico, divertido, significativo, aproximando teoria e prática. Essas vivências também favorecem a socialização e ajudam o estudante a descobrir interesses e talentos, contribuindo para a sua formação integral. E quais seriam os pontos negativos? Porque eu não posso dizer que a educação fora da escola não contribui, porque o próprio texto já me diz que contribui. E não tem como eu dizer o contrário disso. Então vamos lá. Ao invés de eu chamar de pontos negativos, eu posso chamar de desafios, aquilo que vai tornar mais difícil, ou aquele tipo de barreira que aparece. Então vamos lá. Entretanto, há desafios que precisam ser considerados.
A desigualdade de acessos ainda é uma realidade. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que cinema, teatro, bons livros, biblioteca, né, contribui, mas será que todo mundo tem esse acesso? Então, é um desafio, é uma barreira que pode atrapalhar essas desigualdades sociais. Entretanto, há desafios que precisam ser considerados. A desigualdade de acesso ainda é uma realidade, já que muitos estudantes não conseguem participar dessas atividades por limitações financeiras. Um exemplo simples: às vezes tem um passeio na escola e que é pago. E tem crianças que não conseguem aproveitar desse momento porque ou não tem dinheiro para pagar o passeio, não tem dinheiro para pagar o lanche. E às vezes acontece. Ou falta de oferta em sua comunidade. Existem crianças que moram em determinados lugares, crianças e adolescentes, alunos de uma maneira geral, que não têm muitas possibilidades, não têm acesso, né? Outro ponto é que, sem planejamento pedagógico adequado, tais práticas não podem contribuir diretamente para o aprendizado, tornando-se apenas momentos de lazer desconectados, ou seja, quando não há um objetivo. Vou levar as crianças ali para a Praça 15, para o Museu do Amanhã. Vou deixar eles correndo de um lado para o outro, sem prestar atenção em nada. Eles não vão conseguir saber o que falaram ali. Talvez uma coisa ou outra chame atenção. Mas se não tiver um direcionamento, toda a ação pedagógica ela tem que ser intencional. Aí vai desconectar do objetivo. E aí, como que. Então, eu falei os pontos positivos, né? As dificuldades no processo e como a gente pode concluir? Sempre buscando um equilíbrio. Dessa forma, é necessário promover o equilíbrio entre o ensino escolar e as experiências cotidianas, as experiências externas, garantindo que todos tenham acesso a oportunidades educativas diversificadas, de acordo aí com a necessidade, com o que cada local, cada contexto pode oferecer. A atuação conjunta entre escola, família e poder público pode ampliar aí, aumentar projetos acessíveis e bem estruturados. Então, sempre que eu trouxer um problema, eu tenho que trazer uma solução adequada, viável. Cuidado para não viajar na maionese. A atuação conjunta entre escola, família e poder público pode aí ampliar projetos acessíveis e bem estruturados, assegurando que as atividades extracurriculares complementem o ensino formal e contribuam para uma educação mais inclusiva e significativa. Então, eu falo sobre projetos acessíveis, bem estruturados e qual o objetivo dele, né? Ter aí uma educação mais inclusiva e significativa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre? Alguém teve muita dificuldade de fazer? Eu quero ouvir vocês agora. E aí? Como é que foi isso aí? Como é que foi esse tema? Todo mundo chegou a fazer? Não chegou a fazer? Como é que foi para vocês? Carla não fez. Quem não fez ou teve muita dificuldade de fazer, agora melhorou ou ainda continua embaçado? E não é vergonha nenhuma continuar embaçado, tá? É normal. Estamos aqui para aprender e aprender juntos. E aí? Beleza. Gente, qualquer dúvida, às vezes a gente não quer falar no grupo, não quer falar na turma, pode mandar no privado, sem problema nenhum, tá? Então vamos para o material, que era o desafio de hoje. Pode, gente, olha só, eu dou uma meta, mas não quer dizer que vocês só possam mandar naquela data, tá? Eu só preciso para que a gente não acumule muito, porque depois as coisas se perdem, a gente precisa estabelecer prazos. Me mandem até a meia-noite de domingo esse tema, combinado? Quem não fez, a gente já deu uma
clareada aqui, né? Tirou a nuvem. Eu tô falando muito de nuvem, nuvem deve ser porque tanta chuva. Gente, eu tô realmente surpresa. Tá? Então, pode me enviar até a meia-noite de domingo, beleza? Então, vamos falar um pouquinho. A gente já sabe sobre o ECA, já conversou sobre o ECA, já teve várias aulas sobre o ECA, mas a gente precisa aí falar um pouquinho, né, a introdução e algumas alterações. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, né, a Lei 8.069 de 90, é o principal instrumento aí. Isso, Carla, esse é o tema que eu mandei escrito, tá? No WhatsApp. Eu vou mandar ele na folhinha de hoje, tá bom? O Estatuto da Criança e do Adolescente é o principal instrumento legal de proteção integral, ou seja, em todos os aspectos, fundamentado na Constituição e na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. O ECA adota a diretriz, a doutrina de proteção integral, porque reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos. Ele tem todos os direitos iguais a qualquer pessoa. Porém, eu não posso cobrar de uma criança e de um adolescente que eu cobraria de um adulto, porque crianças e adolescentes, eles têm uma condição peculiar, diferenciada como pessoa em desenvolvimento. Nós já tivemos a nossa caminhada, já aprendemos várias coisas. Como é que eu vou cobrar de uma criança e de um adolescente uma postura como se eu estivesse cobrando de um adulto? Subentender coisas que só adultos conseguem, entender linguagens corporais, físicas, né? Que só a gente entende, porque a gente já vivenciou. E quais são os eixos centrais? O que a gente não pode esquecer sobre ECA? Direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, cultura e dignidade. Proteção especial contra violência, exploração, negligência, que é deixar de fazer o que deveria ser feito, e discriminação. Prioridade, mas não é qualquer prioridade, é prioridade absoluta de atendimento com responsabilidade tripla ali, né? Como se fosse um triângulo. Família, sociedade e Estado. Todos ali juntos. Desjudicialização progressiva. Ou seja, prioridade às medidas socioeducativas de caráter pedagógico e não ali punitivo. Como acontece, por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, ela é presa. A criança e o adolescente é medida criança e adolescente não, o adolescente é medida socioeducativa e não comete crime, é ato infracional. 2024 e 2025 tiveram aí algumas alterações. Sancionada em novembro de 2025, veio a Lei 15.268, que substitui aí o texto no ECA. A expressão serviço social não vai existir mais e a expressão correta agora é assistência social, ok? E aí nós nos deparamos com a Lei Felca, que é chamado, tá? É como se fosse um apelido, mas não é o nome correto, tá? É ECA Digital. Já tem um vídeo aí sobre o ECA Digital, que é a lei sancionada em 17 de setembro, que começa a vigorar agora em março, que fala aí sobre as questões, né, das mídias, da internet. Ela complementa o ECA aplicando a doutrina da proteção integral no universo digital. O ECA Digital, tá? É um nome fictício, aí é um apelido, tá? E ele não substitui de maneira nenhuma o ECA, ok? E aí, quem tiver dúvida, tem um vídeo só sobre isso. E agora, eu coloquei aqui um resumo, porque é um assunto em alta e pode vir ser cobrado numa discursiva dos próximos concursos. A gente vai trabalhar módulo por módulo, tá bom? E vamos corrigir as questões
de cada módulo. Lembrando que eu vou colocar a fundamentação das questões, questão por questão, ok? Então, eu quero agora ver de vocês. O ECA Digital, Lei 15.211, estabelece que a fiscalização do cumprimento de suas normas ficará a cargo de que órgão? Quem tem a obrigação de fiscalizar o ECA Digital? Digam para mim. É o MEC? É o Conselho Nacional de Justiça? É a Agência Nacional de Proteção de Dados? Aê, letra C, né? Agência Nacional de Proteção de Dados. Galera acertando, vocês são maravilhosos. Segundo a Lei 15.211 de 2025, qual a prática foi expressamente proibida nos jogos eletrônicos acessados por crianças e adolescentes? Gente, os adolescentes estão querendo me bater, os filhos de vocês estão querendo brigar comigo. Oh my God. E aí? Quem lembra? Quem assistiu a aula do ECA Digital e lembra? Então vamos lá. Personagens fictícios com aparência infantil? Não, os jogos ainda apresentam, né? Sistemas de chat entre usuários desconhecidos? Ainda não. Loot boxes são caixas de recompensa. Então, por exemplo, você compra com um dinheirinho lá, né? Os gift cards, recompensas, objetos, para que o seu personagem fique mais forte, tá? Então você tem que comprar. Você vai lá, compra um gift card, adiciona lá as moedinhas. Então, associar o jogo, tá? Como se fosse jogo de azar. É como se você apostasse dinheiro. Então, a resposta correta é a letra C. Esses termos, para quem não joga, não está nesse universo digital aí, confesso que eu também fiquei assim, oh meu Deus, o que é isso? O que não é? 3. A lei 15.268, que, né, o ECA, alterou o texto do ECA, substituindo serviço social por assistência social. Opa, Lília, complicado. Nossa vida. Eu também não sabia nada, mas tive que aprender. Que eu tenho dois meninos, não que meninas não joguem, né? Ah, 3. Qual é a definição? Desculpa, eu comecei a ler a 4. Qual é a definição legal de adolescente? Quem é o adolescente de acordo com o ECA? Criança, né? É a pessoa até 18 anos incompletos. 18. Peraí, gente. Fiquei doida. 12 anos incompletos. Do dia que fez 12 aos 18, passa a ser adolescente. Então, a questão 3, letra D. Quem são os adolescentes de acordo com o ECA? Pessoas entre 12 e 18 anos. Beleza? Questão 4. Lei 15.269, que altera aí a questão de serviço social para assistência social, nas atribuições do Conselho Tutelar, qual foi a principal justificativa para essa mudança? Por que que mudaram o nome? Por que que ficam mudando as leis toda hora? Eu, hein? Que coisa! Para que confundir nossa vida? Mas tem aí um motivo, né? Na lei, pequenas palavras fazem total diferença. Então, letra B. Tornar o termo mais compatível com a nomenclatura usada pelo SUAS. E aí, o que é SUAS? É Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, a gente ouve falar lá muito na Lei Brasileira de Inclusão. Então, galera aí que botou a letra B, acertou. 5. O ECA Digital proíbe
proíbe a publicidade direcionada a crianças e adolescentes baseada em perfilamento comportamental. Ou seja, o algoritmo, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, preciso comprar uma bolsa. Aí toda hora aparece ali anúncio de bolsa. Ou às vezes eu pesquiso ali tênis da Nike, aí toda hora vai ficar aparecendo ali propaganda. Então, dentro desse universo aí, né, dos jogos, das coisas acessadas pelas crianças e adolescentes, eles não podem usar isso como forma de propaganda, esse perfilamento comportamental. Então, se o teu filho pesquisou ali sobre lápis Faber-Castell, aí toda hora que ele estiver jogando vai aparecer comercial no meio do jogo para ele, lápis Faber-Castell. Aí vamos imaginar que o filho da Simone pesquisou sobre passeio para o Beto Carreiro, toda hora vai ficar passando ali. A filha da Indy pesquisou sobre o lip tint que vem com gosto de mel que pendura na mochila e toda hora vai ficar aparecendo aquilo ali, né? Então, é o perfilamento comportamental, anúncios baseados naquilo que as crianças pesquisam. Então, isso, galera, não vai poder mais acontecer, ok? Deixa eu voltar aqui. Uma galera chegou depois. Deixa eu voltar aqui na questão da discursiva. Eu vou colocar a justificativa de cada questão de hoje no final deste material que eu vou colocar para vocês, tá bom? E eu preciso de verdade, me ajuda a te ajudar, que você me mande a discursiva ou as discursivas que você está me devendo, vocês estão me devendo. Não vou falar nome, porque senão vai demorar muito. Eu vou ficar aqui falando, tá? Não magoar ninguém, mas eu vou puxar a orelha de cada um, só não vou na casa de vocês hoje porque tá chovendo muito, pegar a discursiva, tá? E aí eu vou colocar no material aqui direitinho. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algo que não tenha ficado claro? Alguém tem algum assunto que fala assim, professora, além dos assuntos que você já colocou, esse assunto aqui eu não estou conseguindo dominar, eu preciso que traga uma aula sobre isto ou aquilo. Gente, eu preciso, a mentoria, eu vou filtrando ali as principais dúvidas e trazendo. Só que se vocês não me dão um retorno, como eu vou saber o ponto mais crítico? Hoje eu percebi que a grande maioria teve dificuldade nessa questão da discursiva. Eu tinha falado com vocês que a gente ia trabalhar com dois tempos. Só que a minha internet hoje, gente, essas chuvas estão acabando com a minha internet. E muita gente teve dificuldade de acessar. Mas a partir da próxima aula será um tempo de 40 minutos. A gente descansa 15 minutos para carregar o vídeo e outro tempo de 40 minutos. Outra coisa, a gente vai lançar um novo grupo de mentoria. E o novo grupo de mentoria foi uma coisa que vocês pediram, para que a mentoria não fosse mais na sexta, porque sexta é o dia que vocês chegam mais tarde em casa, o trânsito está mais carregado, a mente está mais cansada. E então, nós vamos mudar para segunda. Se alguém aqui. Ah, não, professora, segunda também não. Se eu puder me adequar, porque eu também dou aula em turmas online, né? Vocês sabem que tem aí a equipe Gama, que eu venho com turma começando dia 10, tem o pessoal de campus e outros cursos. Então, nem sempre eu consigo atender em questão de dias, mas eu tento fazer o máximo que eu posso. Agora, reflitam e me mandam aí como dever de casa, me mandem quais assuntos vocês, além do que eu já coloquei no material da mentoria, tipo, o que está tirando o seu sono? O que você precisa, assim, qual assunto que você precisa para aliviar e acalmar o seu coração dentro de pedagógicos ou legislação? Eu preciso do feedback de vocês. E eu preciso hoje. Por quê, professora, hoje está nervosa? Um pouco. Mas, além disso, porque eu vou ter o sábado e o domingo para preparar o que vocês precisam. Sábado e domingo, eu não vou perturbar vocês igual o final de semana passado, que eu mandei um monte de deverzinho, tá? Então, eu preciso da devolutiva. Carla vai me mandar uma lista. Eu já estou com Sociologia da Educação anotado,
tá? Mas dentre todos esses, Lilian, dentro desse universo aí, escolhe um. Eu quero que vocês escolham um. Eu sei que as dúvidas são grandes, a gente vai voltar a todos os assuntos, mas eu preciso saber, tipo assim, de tudo. Qual é o que mais está tirando o seu sono? Eu quero um assunto que mais está tirando o seu sono, que mais está te deixando desesperado. Socorro, me ajuda nisso aqui, tá? Para que eu consiga fazer esse material bem caprichadinho, a partir de questões. Eu vou trabalhar a partir de questões, claro que fundamentando. Tendências pedagógicas, vou anotar aqui, mas mandem também no grupo. Tendências pedagógicas, eu tenho sociologia da educação. Tendências pedagógicas já está nesse material aqui, se eu não me engano. Mas se não tiver, eu trago, tá? Então, galera, coloquem lá para mim no grupo qual é o assunto, que estão aí, um assunto para cada um. Olha, vocês são demais. Qual é o assunto, tá? E eu vou entregar esse material na segunda-feira. E a gente vai ter na sexta-feira 2 tempos de 40 minutos. E se não sanar as dúvidas, 3 tempos. E se não sanar, a gente vira a noite aqui. Mas a gente vai resolver o principal assunto que está adoecendo, tirando sua noite de sono, doendo o coração. Um tema, Carla, o que mais está te deixando agoniada? Um tema. Você não pode estar desesperada com tudo. Tu já foi minha aluna várias vezes. Não começa, não. Ai, ai, ai. Tá, e acalmem o coração dos filhos adolescentes de vocês, que não fui eu que fiz o ECA digital. Tá bom? Até domingo! Eu quero as minhas discursivas. A culpa é da Carla, meu pai. Professora. Gente, beijo, até sexta, tá? Não vai ter mais tempo curtinho, acabou a moleza, hoje foi a última. E esperamos que pare a chuva e vamos que vamos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição sábado e domingo. Esse sábado eu não estarei em nenhum curso. Estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijão. Coloca lá no grupo para mim, por favor.